Salve, salve, minha gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tomara que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Ordem Iniciática da Anque Dourada, onde aqui eu explico sobre as artes do ocultismo, da alquimia e da espiritualidade, né? E vamos para mais uma aula. Hoje eu vou explicar sobre o segredo da geometria sagrada no pentagrama e nas estrelas, né? Seja ele na estrela de 8 pontas, no octagrama, seja ele na estrela de 6 pontas, de 5 pontas e o triângulo, né? Que unge o hexagrama, que são dois triângulos bifurcados, um de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. E por que é muito essencial que os iniciados, né, seja na magia, na espiritualidade, saibam dessas informações, desse conhecimento, para não se perder, né? Para saber exatamente o rito que está fazendo, para saber exatamente a energia que está canalizando, né? E não se perder nessa vasta gama de conhecimento, religiões, vertentes, né? E ordens esotéricas, assim como a nossa. Então já se inscreva no canal, né? Ativa aí o sininho, as notificações, deixe seu like para que possa estar ajudando sempre. Salve a luz, vamos lá. Para quem não sabe, esse quadro aqui é uma espécie de um quadro negro que eu fiz, né? Construindo, né? Com as coisas que eu tinha, e é a porta do meu quarto, tá? Eu uso a porta do meu quarto de quadro negro. Mas beleza, né? Começando pelo triângulo, né? Que é pra gente voltar ali do início, né? Que representa união e trindade. Seja, tanto na esquerda, né? Quanto na direita. Que representa corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Nessa sequência, mas não precisa ser específica, né? E o número 3 é a união das dualidades, seja em todos os aspectos, né? Luz, sombra, ordem, caos, né? Na alquimia é isto, é a união entre esses dois polos. Já o pentagrama, ele é muito usado, né, nas artes de bruxaria e feitiçaria, da Wicca, da Umbanda, né, na magia do caos e entre outras. Entrando por essa analogia dos triângulos, por que eu explico sobre os triângulos, né? O triângulo na simbologia é uma espécie de pirâmide que representa aquilo que tínhamos conversado. Aqui, o círculo, aqui no pentagrama, ele é proteção. Proteção de quê? É proteção no sentido que ele fecha o círculo, ele fecha os 4 elementos, né, dentro dessa quinta essência. E também representa os ciclos, né? E o arquétipo de Ouroboros, ou a Químera, na alquimia, que vamos explicar mais para frente, né? Ainda vai ter muitos quadros desse canal. Bom, temos aqui um grimório do ocultismo, né? Lembrando que para você que é praticante de bruxaria e feitiçaria no ocultismo, é sempre bom você ter um caderno para anotar e decorar. Por exemplo, estamos aqui nos elementais, né? Como eu já havia explicado, temos aqui a quintessência ou círculo, a terra, o fogo, água e ar, dessa sequência. E tem na sequência anti-horária, né? O pentagrama virado de cabeça para cima, ele representa o espírito sobre a matéria, porque o espírito está em cima, a coroa está em cima e a matéria está embaixo. A
Ele representa o intelecto, a adaptação, o movimento e a expansão das coisas, né? Por ser um elemento muito sutil que você não enxerga, né? Mas quando você acende algo você consegue ver e saber que existe o ar pela fumaça, né? Ou pelo cheiro e saber que algo circula ali, né? No oculto. A Terra, por si só, ela representa a matéria, a formação e a disciplina, né? É muito associado à estabilidade e firmeza, né? Coisas firmes. O fogo, ele é muito associado à iluminação, né? À iluminação, ao espírito, à energia, ao movimento, porque o elemento fogo, ele é um elemento que quando ele está muito exaltado, ele consome tudo ao seu redor, ele ilumina, o fogo transforma, né? Seja os metais, seja outros materiais também. O fogo é essa parte, né? É esse elemental, porque ele é muito conhecido por essas características. E a água é vitalidade, purificação, correnteza, ciclos, né? Aquilo que não tem forma, mas toma forma a partir do momento que você dá uma forma a ela, né? É associado à purificação por conta que a água é limpa, né? A água purifica no sentido literal, né? E a vitalidade, porque sem água a gente desidrata, né? Esses elementos, eles estão presentes tanto na natureza quanto aqui na matéria, né? E os símbolos, o essencial dos símbolos, quando você quer fazer um sigilo, é sempre bom decorar que A é um triângulo apontado para cima com um risco no meio, e que a Terra é um triângulo apontado para baixo com um risco no meio. Água, mesma coisa. Fogo, mesma coisa. A única diferença é que não há o risco, né? O talho no meio dessas runas. E a quinta essência são os 4 elementos transmutados e reunidos. E essa é a representação do pentagrama. Bom, e agora passando para o hexagrama, né? Que também é muito usado na magia. Que, como eu expliquei, o hexagrama ele é a união entre os polos, entre as dualidades. Por exemplo, tem certas coisas que precisam se complementar. O masculino ele não vive sem o feminino. O sol ele não coage sem a lua. E é a mesma coisa com a luz, sombras, o frio, o calor, né? E mas aqui é representado como a união do espiritual, né, para o mundo físico. Ele é associado à união do masculino, do feminino. Bom, eu acho que eu acabei errando aqui, mas tudo bem, eu corrijo. Né? Ele também é associado às coisas mais densas, né? Quanto às coisas mais sutis. Para fazer uma representação mais simplificada, né? Temos aqui a união entre o oposto, o ativo, o masculino, o feminino, o passivo, a iluminação, a sombriedade, os céus, a terra. Por isso que tem uma oração no cristianismo que diz assim na terra quanto nos céus, ou no hermetismo, o que é acima é o que está embaixo, é isso que quer dizer. Que tudo se formou aqui para que possa existir aqui. O octagrama, ele funciona como se fosse uma bússola que te guia para o norte, para o sul,
para o leste e para o oeste, né? Norte é elevação, sul firmeza, oeste é a esquerda, né? É a parte mais individual, o leste é a parte mais coletiva, né? E também tem muitas das outras. Também é representado os quatro elementos e é representado o nome judaico Yod, He, Vav, He. Mas na alquimia, mesmo em geral, o norte, sul, leste e oeste representa a direção e os ciclos. Assim, né, como tem 8 lados e é a rosa dos ventos. Para deixar mais detalhado, né, essa bússola, esse círculo, né, quer dizer, essa bússola nesse círculo, a gente pode organizar desse jeito num círculo de transmutação. Aqui ele já vem a se tornar como se fosse uma engrenagem. Uma engrenagem no sentido que você transforma, que você transmuta através dos ciclos. Por exemplo, Ouroboros é a serpente que come a própria cauda. É a quimera. Ela representa a transformação. Quando o Ouroboros ele se descasca, quer dizer que ele se renova, ele morre para renascer. Quando ele vai trocando de pele, né? E na alquimia, na transmutação e na simbologia é isto. Essa parte, né, da transmutação. E aqui no círculo a gente pode interar, né, com os outros triângulos, com muitas coisas, né? E dá para fazer sigilos, selos, runas, somente com o círculo. Mas na geometria sagrada ela é isso. E este, minha gente, é o primeiro círculo de transmutação da Ankh dourada, né? Que é quando você aprende a dominar os seus ciclos, quando você aprende a dominar seus caminhos nas suas direções, né? E quando você aprende outras coisas, quando você aprende sobre o hexagrama, quando você aprende sobre os seus elementos, quando você domina a sua trindade, porque o ciclo, o Ouroboros, ele fecha. O círculo na magia, ele serve para fechar, ou então para representar os círculos. Bom, tendo essa analogia aqui, no centro tem a trindade, corpo, alma e espírito, que também pode ser representada a outras trindades, né? E na segunda tem o hexagrama, a estrela essencial de transmutação, né? Que pode conter as Séfiras da Cabala e dentre outros símbolos que condizem com a união entre os opostos, né? Ou com a união dos elementais. E, por final, a Rosa dos Ventos, que ela é muito responsável, né? Por essa parte, fazer todas essas engrenagens girarem, fazer todas essas forças girarem dentro de você na magia, né? Porque quando você faz um rito com esse círculo de transmutação, você está ali pedindo e chamando e ao mesmo tempo mudando seus pensamentos, moldando, né, as energias e moldando a realidade. Quando você molda a sua realidade, você molda a sua percepção, como você percebe as coisas. Por isso, este é o primeiro símbolo de transmutação na alquimia da Ankh Dourada, né? Sejam todos bem-vindos, eu vou me despedindo por aqui, né? Se puder, se inscreva, deixe seu like, né? Ative o sininho para mais vídeos, porque vai ter muitos vídeos por aqui, né? Salve a luz, Etam.